Som. Graça e paz, impacto jovem. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Aleluia. Aleluia. Que bênção, irmãos. Quem já está sentindo Deus aí? Estou muito sentindo Deus aqui, irmãos. Desde ontem, sabia disso? Desde ontem às 18 horas da tarde. Às 18 horas só pode ser à tarde, né? Não tem como ser 18 da manhã, né? Desde ontem às 18 horas, nós começamos um relógio de oração. Nós distribuímos de 1 em 1 hora jovens para estar orando por você. Para você estar aqui nesta noite. E não só para você estar aqui nesta noite, mas para Deus estar aqui nesta noite. Mas também não só para você e Deus estar aqui nesta noite, mas para que houvesse um encontro entre você e Deus aqui nesta noite. E nós envolvemos essa oração das 18 de ontem até as 18, às 19 de hoje, na verdade. 25 horas de oração. Nós temos engrossado um volume de clamor diante de Deus. Nós temos buscado a face desse Deus, porque nós queremos nos encontrar com Ele. Amém? Amém, jovens? Eu queria fazer uma oração. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar a leitura. Mas eu quero que você ore junto comigo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça aí no seu lugar. Feche os teus olhos. Ore assim: Senhor, mas ora com fé. Você está falando com Deus. Ele está aqui e está te ouvindo. E aquilo que você orar, aquilo que eu orar, nós orarmos juntos, Ele ouve. E o Deus que é vivo e que ouve, Ele faz. Ora assim: Senhor Jesus, que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram agora. Que não haja nenhuma interrupção. Que não haja nenhum impedimento. Que não haja nenhum bloqueio. A minha mente é do Senhor. E o meu coração está aberto para ouvir a sua voz. Os meus ouvidos estão sensíveis à tua voz. E eu estou pronto. Fala comigo. Amém. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos falar o tema, o título da mensagem é Vida com Deus. Eu pensei em vários títulos. Vinha pensando, várias coisas que eu quero falar, que eu queria estabelecer como título dentro de tudo que nós vamos falar aqui. Pensei em falar sobre vida de intensidade. Pensei em falar até sobre a supremacia da fé. Olha só esse tema. Aí eu lembrei da supremacia Born. Aí eu falei, não, ficou muito tema de filme. Aí eu falei, vou falar de vida com Deus. Mais simples, fácil. Grava aí, vida com Deus. Gênesis capítulo 22. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz impacto. Então vamos lá, diz assim, ó. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho,
levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Obrigado. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado ali. Então Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, e porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vocês entenderam essa história? E por que eu dei o título de Vida com Deus? Porque vida com Deus, irmãos, é uma vida diferenciada. Uma vida com Deus não é uma vida comum. Uma vida com Deus não é uma vida monótona. Uma vida com Deus é uma vida cheia de desafios, uma vida cheia de novidades, é uma vida cheia de novas experiências. Uma vida com Deus não é uma vida normal. Eu já quero começar te dizendo: se você tem uma vida normal, você precisa encontrar uma vida com Deus. Você precisa desenvolver uma vida com Deus. E eu não estou dizendo aqui que você não tem Deus, que você não crê, que você não é um convertido de verdade. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre alguém que foi além dos protocolos. Alguém que foi além numa vida de intimidade com Deus. Estou falando de um homem que ele desenvolveu um tipo de vida aonde Deus se tornou um amigo dele, aonde ele tinha um encontro face a face com Deus. Então a Bíblia vai fazer vários relatos de momentos que Deus estava ali se encontrando com Abraão face a face.
Abraão teve grandes experiências. Mas Abraão, ele teve algo, né, que foi diferenciado. Como, por exemplo, Abraão foi um homem que estava disposto a seguir aquilo que Deus falava. Estava disposto a obedecer, disposto a se entregar. E quando eu falo então, que era até foi também o que passou como um título, um possível título dessa palavra de hoje, era uma vida de entrega. Mas uma vida com Deus não é só uma vida de entrega. Quando a gente olha para Abraão, quando Abraão ele é citado depois lá no Novo Testamento, ele é citado como o quê? Quem se lembra? Como Abraão é lembrado e como ele é citado, como ele é destacado lá no Novo Testamento, lá na conversa, né, dos cristãos, dos homens de fé. Como Abraão é lembrado naquele tempo? O pai da fé. O pai da fé. Agora, por que Abraão é lembrado como o pai da fé? É simples, é óbvio, né? É lógico. Porque foi um homem que teve muita fé. Mas o que é fé? Lá em Hebreus vai trazer uma descrição, uma explicação. Hebreus capítulo 11. Porque a fé é a convicção de coisas que não se espera, né? E o fato daquilo que não se vê. Ou ao contrário, é o fato daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera, na verdade. Mas eu quero ir um pouco mais profundo. Abraão foi um cara que creu. Há um tempo atrás, dessa história, desse episódio aqui, Abraão já era um homem muito velho, um homem dos seus 90 anos, quando Deus, primeira vez, teve um contato com ele. E então Deus fala com Abraão e fala: eu vou te dar uma descendência. Eu vou fazer de você pai de muitos filhos. Vou te dar uma descendência muito grande. Mas a primeira promessa de Deus é: sai desse lugar, vai para um outro lugar que eu vou te mostrar. Primeiro, prometeu uma terra. E aí ele foi. Depois, quando ele chega nesse lugar, e aí Deus dá essa palavra para ele, essa promessa, e fala: eu farei de você uma grande nação. Agora, é um homem de 90 anos que não tem nenhum filho. Todos os irmãos de Abraão já teve filhos. Eles tiveram filhos. Abraão não tinha, ele e sua esposa, Sara, ainda já idosa. Mas aí então, quando Deus entrega essa palavra para Abraão, e ele pensa, né, ele fica todo animado, todo empolgado, e fala: pô, eu vou ter um filho então. E aí, ele e a Sara começam a programar, a projetar uma forma de Abraão ter esse filho, para que esse filho seja, né, o cumprimento dessa promessa de Deus. E que foi já um grande erro deles, né, achando que Deus teria capacidade de um homem de 90 anos ter filho, mas não daria a capacidade da mulher de engravidar. E aí pensou: vamos dar uma serva para ele ter relação com ela, então vai ter filho. Uma mulher mais nova, uma mulher que ainda tem o ventre aberto. E aí teve ali o seu filho Ismael, mas não era esse projeto. E aí Deus veio então, deu uma danada com Abraão, falou: Abraão, não é isso. Prometi você filho com a mulher que é sua mulher, que é Sara. E então, de repente, depois vem o filho dos dois, que é Isaac. Bom, queridos, eles creram. Mas fé não é apenas você achar que Deus pode fazer as coisas. E eu percebo que às vezes nós vivemos a nossa fé assim. Sabe, eu acho que Deus pode fazer. Eu até creio que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer. Deus já fez muita coisa. Deus fez lá no Antigo Testamento. Deus fez lá no Novo Testamento. E o Novo Testamento para cá já tem 2000 anos, né, daquilo que foi escrito, daquilo que aconteceu naquele tempo. Eu já vi, né, muita coisa que acontece até nos dias de hoje, mas acontece lá nos Estados Unidos, acontece lá na China, acontece lá no Japão, acontece lá na Coreia, acontece em vários outros lugares. Eu creio que Deus faz e não acontece nada por aqui. E eu acho que nós estamos vivendo essa fé assim: eu sei que Deus faz, mas Ele faz para lá. Eles fez com aqueles outros ali, e a gente não acha e não crê
que Deus realmente pode fazer aqui. Mas eu sei o porquê. Porque a fé de Abraão, queridos, ela foi testada. E aqui está a prova de que Abraão foi de fato um homem que teve fé. Porque a fé não é você achar que Deus pode fazer. A fé é você estar disposto a entregar tudo por aquilo que Ele pode fazer. Você entendeu isso? A fé não é você achar que Deus pode fazer. É você estar disposto a entregar tudo por aquilo que Ele pode fazer. Então uma vida com Deus é uma vida de entrega, amém? Olha o que Abraão fez, queridos, ele estava disposto a entregar. Agora pensa, um homem de 100 anos que recebeu uma promessa 10 anos atrás, teve um filho 10 anos depois, e a palavra de Deus para ele: eu vou te dar uma descendência, será numeroso, será como as estrelas dos céus, como a areia do mar, vai ser muita gente que vai vir de você. E o único filho que ele tinha, aliás, ele tinha 2, que inclusive Abraão quis inserir Ismael na promessa também. Teve um momento que Abraão falou: Deus, Senhor, coloca Ismael como participante dessa promessa. E Deus falou para ele: não, a minha promessa é através de Isaque. Obedece a sua mulher. Sara ficou enciumada de Agar, porque o filho dela era maior e judiava do Isaque, que era menor. Então Sara falou para Abraão: manda essa mulher embora com esse teu filho, manda eles vazarem daqui. Abraão ficou com dó, e aí pegou, falou com Agar: você vai ter que agora pegar o seu caminho, vai ter que ir embora, vai ter que sair de casa. Pega o menino, vai, deu um pão, uma água, um pouco de água, e liberou eles. E Abraão faz essa conversa com Deus: Senhor, coloca Ismael ali. Ele falou: não, ele não faz parte da promessa, mas pode ficar tranquilo, eu tenho algo para ele. Eu vou fazer ele também uma descendência numerosa, mas a minha promessa, a promessa que eu tenho, o que eu tenho de grandioso, o que eu tenho de espetacular, é a partir de Isaque. E então ele tinha um filho, dentro da promessa, que seria a grande descendência dele. E chega nesse momento, Deus fala: sacrifica. E olhar para a história de Abraão, queridos, talvez a gente pense, mas é claro, ele é o pai da fé, ele pode, ele consegue. Afinal de contas, é Abraão, não é Marcondes, não é Ezequiel, não é Paulo, não é Paulo Henrique, né? Especificar os Paulos. E às vezes a gente pensa: não sou eu, mas é Abraão. Mas Abraão é homem como eu e você. Quando Deus destaca Abraão, chama este homem, ele é um homem igualzinho a mim, igualzinho a você, com as mesmas falhas, com as mesmas fraquezas, com as mesmas tendências. Quantos erros Abraão cometeu nessa trajetória? A Bíblia faz questão de mostrar. Abraão, certa vez, ele disse que a mulher dele era sua irmã. Bom, ele não mentiu, porque Sara, de fato, era irmã por parte de pai. Mas ele não disse que também, além de irmã, era esposa. E quase que cometem um pecado com Sara. Quase que Deus detona com um certo cidadão, porque ele ia ter relação com a Sara, uma mulher casada e uma mulher que fazia parte do plano de Deus. Mas Deus mesmo orienta e falou: se você tocar nela, eu te mato. E aí então, Faraó vem, fala assim: cara, o que você fez comigo? Essa mulher, ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Então, queridos, olha só, Abraão cometeu falhas. Abraão, ele ocultou verdades. Abraão, ele fez isso movido pelo medo. Eu tenho medo de que eles olhem para Sara, uma mulher de 90 anos, e vejam o quanto ela é bela, ela é linda. Queridos, eu acho que às vezes a gente tem que ter esse olhar, sabe? A mulher tinha 90 anos, ele falou assim: eles vão me matar por causa dela, de tão bela que ela é. 90 anos de idade. Veja a beleza das coisas. Mas olha só, Abraão é um homem igual eu e você. Mas Abraão estava disposto a entregar aquilo, a única coisa que fazia parte e que dava garantia de que a promessa se cumpriria na vida dele. Mas por que ele entregou? Porque ele acreditou que se ele tivesse que sacrificar Isaque,
ou qualquer coisa aconteceria ali, se mesmo Isaac tivesse ser imolado naquele momento, ou Deus o ressuscitaria, ou Deus proveria algo como de fato aconteceu. A pergunta que eu quero fazer para você, jovem, é: o que você está disposto a entregar para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? O que é que nós temos buscado esses dias? Ei, presta atenção, nós somos a última geração talvez. Talvez não virá uma outra geração a partir de nós. Talvez não virá, talvez virá, não sei. Mas como é que Deus encontra a tua igreja nos dias de hoje? Qual é o tipo de fé que Ele encontra dentro do meu e do seu coração? Quando Ele olha para nós, que tipo de vida com Deus nós estamos desenvolvendo com o Senhor? Que fé é essa? Será que é uma fé onde nós só achamos que Deus pode, mas não vemos nada acontecer? Ou é uma fé que nos leva à disposição de entregar tudo a Ele? Abraão entregou tudo. Falou: Senhor, é o único filho, o Senhor me pediu, eu vou entregar. E aí Deus então, Ele confirma novamente a promessa. Ele diz: olha, porque você fez isso, olha para o céu, é assim a sua descendência. Olha para a terra aí, para a areia, é assim a sua descendência. E aí Ele acrescenta: e mais, em ti serão abençoadas, em ti serão benditas todas as nações da terra, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Entrega, 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 é algo que faz parte de uma vida com Deus, amém ou não amém? Olha só, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: se vocês me buscarem se vocês me buscarem, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, primeira coisa, queridos, entrega o teu coração. Diz Salmo 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Diz ainda, olha só, ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, que todas essas palavras que hoje lhe ordena estejam em seu coração. Quando nós entregamos o nosso coração. Às vezes, queridos, nós entregamos o nosso coração para uma pessoa que nós amamos muito. Às vezes a gente entrega um coração num romance. Às vezes a gente entrega o nosso coração numa profissão. Às vezes a gente entrega o nosso coração até no ministério. A gente entrega o nosso coração nas atividades da vida. E ministério é ministério. E Deus é Deus. Ministério não é Deus. E Deus não é ministério. O ministério é um meio, uma forma de nós servirmos a Deus. Mas no trabalho também pode ser uma forma de nós servirmos a Deus. Já falei aqui sobre isso. Sobre vocação, sobre aquilo pelo qual nós fomos chamados. E nós desenvolvemos isso não só dentro da igreja, mas também dentro da igreja. Mas fazemos também dentro do nosso trabalho. Se o Senhor te chamou para você ser um médico, para você ser um advogado, para você ser um construtor, para você ser um dançarino, para você ser alguém da mídia, um fotógrafo, enfim, dentre várias atividades, ocupações, vocações que existem, você pode ser instrumento de Deus lá aonde você está, fazendo o que você faz. Mas tudo isso é uma forma de servir a Deus. E servir a Deus servindo as pessoas. Beleza. Isso é bênção, isso é bom. Mas uma coisa é, às vezes, a gente se apegar tanto em servir, ou tanto em trabalhar, e às vezes a gente esquece pelo que nós estamos servindo, ou a quem nós estamos servindo de fato. Então uma coisa, queridos, é preciso a gente ajustar. Primeiro, o nosso trabalho não é somente para o nosso bel prazer, não é só para nos enriquecer, não é só para nos garantir vida boa, e esquecer dos demais. Não, eu preciso, ter uma vida boa. E às vezes a gente se perde naquele Instagram com os caras novinhos de 19 anos que estão andando de Lamborghini. Que aluga às vezes um apartamento lá no Leblon, sei lá na onde, e aí tá ali, olha aí, ó, fiz tantos aqui, não sei o quê. É o Pix do milhão, é não sei o quê, é o Tigrinho, é o sei o que lá.
E às vezes a gente fica, sabe, encantado com toda essa riqueza. Nossa, como eu seria. Imagina eu, aos 25 anos e tal, aí com meu iate, com minha lancha, e eu com meu carro zero, e aquele negócio. Eu nem queria mulherada, nem nada, porque Deus não aprova isso, mas Deus não reprova um carrão. E se reprovar? Deus não reprova um carrão. Deus não reprova a mulherada. Deus reprova o seu coração. Quando se distancia da presença dEle, quando se distancia do propósito dEle, quando se distancia daquilo que é essencial, ou seja, aquilo que é essência. Então, jovem, uma coisa é a gente ajustar os nossos propósitos, a gente ajustar, sabe, a nossa vocação, entender o nosso chamado. Quando a gente entende o nosso chamado, a gente não sofre. E a gente entende que o lugar aonde a gente estiver, a porta que se abrir, ali eu vou servir a Deus. Deus abriu uma porta, qualquer lugar que eu tiver, ali eu posso servir a Deus. Me lembro de um emprego que eu tinha assim que eu converti e tal, e eu estava naquela fome, aquela sede, eu estava naquela vontade de conhecer Deus, eu li a Bíblia todo dia, e aquele negócio, e Deus fala comigo, eu acordava de madrugada com Deus, sabe, trazendo uns textos assim à memória, e eu nem sabia manusear a Bíblia direito, onde que está esse negócio, e vinha às vezes os textos, eu não sabia se era Antigo Testamento, se era o Novo Testamento, e eu sei que eu abri aquilo, e eu comecei a desenvolver um desejo de ler a Bíblia, eu lia todos os dias lá no trabalho, e tinha um cara lá que, trabalhava lá, era um chapa, e ele pegava as coisas pesadas, era um cara, o Roberto, enorme, grandão, e falava grosso, e aí, Marcos, beleza? E eu franzino, menino, jovem, devia ter uns 19 anos, 19 para 20 anos. E aí, ele era um cara, e eu nas conversas que eu tive lá com ele, ele falava que era um cara que não acreditava em Deus. Não acredito em Deus. Que ele via lá, e um dia ele passou, e viu a Bíblia aberta na minha mesa, e falou assim, você acredita nisso aí? Eu falei, eu acredito. Você não acredita não? Ele falou, não acredito em Deus não. Eu falei, sério cara, como é que você não acredita em Deus? Ele falou, cara, como é que você acredita? E aí ficou aquela discussão. Aí não deu em nada, eu sei que eu continuei a minha vida ali, de buscando a Deus, e ele continuou a vida dele, sem crer em Deus. E um certo dia, todos os dias eu chegava mais cedo, como eu tinha que sair mais cedo, então eu não ia almoçar, eu ficava lá, direto, almoçava rapidinho e continuava lá trabalhando, com a meia porta fechada e a meia aberta. E nesse tempo, que todo mundo saía para almoçar, então diminuía os atendimentos, e eu tinha um prazinho para orar um pouco. Eu orava, ficava uns 20, às vezes no máximo 30 minutos orando, às vezes dava tempo só de 10, 15 minutos orar. Eu ficava ali, Senhor e tal, abençoa. E a oração que eu sabia na época ali. E esse cara passava direto todos os dias, ele almoçava no escritório de trás, e passava e via eu pelo portãozinho, eu ali ajoelhado, orando e tal. E aí um dia esse cara teve um problema, ele teve um problema grave, eu não sei o que ele aprontou, não sei o que ele fez, eu sei que a mulher queria largar ele. E mulher, e filhos, e aquela bagunça, e doença envolvida no meio, que trem doido, assim, parece que um filho doente, a mulher querendo largar, e um regaço na vida dele. E um dia ele falou assim, Marcondes, você que acredita, você crê, você ora aí por mim aí? Eu achei que, tipo assim, ele pediu uma oração, eu pensei, deve ser agora. Eu levantei, eu falei, eu oro. Ele falou, não, você pode orar depois, no seu momento, você ora. Então você só cita meu nome, e se Deus existe, Ele vai me ouvir. Eu falei, beleza. E no dia eu orei por ele. No outro dia ele pediu oração, eu falei, rapaz, você orou por mim? Eu falei, orei. Ele falou, foi bom a oração, ora por mim de novo. E eu orei no outro dia, e continuei orando. E aí, teve um dia que isso foi ao longo de uma semana, eu sei que esse trem desenvolveu muitos dias, e aí então eu orava por ele todos os dias, e um dia ele foi lá, falou, cara, aí ele chegou muito ruim, falou, cara, ora por mim aqui. Aí eu fui orar com ele assim, aí eu abracei ele, aí ele tirou o ombro, eu vi que ele ficou meio incomodado, e aí eu orei com ele ali, e eu estava no meio da oração, chegou alguém, e mexeu na porta, aí falou, amém, tá, tchau, e foi embora, ficou com vergonha de alguém ver ele orando. E aí passou mais uma semana depois, esse cara veio de novo. Eu continuei orando, só que todos os dias ele vinha. E eu orava com ele ali, sem encostar a mão nele. Mas aí, com essa intimidade que foi gerando, um certo de uma semana depois, eu orando com ele de novo, e já estava, aí eu já cobri a mão assim, e ele era muito grande.
Eu sou alto, eu tenho 1,85 m. Ele devia ter quase 2 metros. Eu orava assim. E aí, eu estava orando com ele. Aí quando eu me dei conta, o cara estava chorando. Um cara, um brutamonte. Um cara que falava que não cria em Deus. E eu orando, e as pessoas já estavam entrando na sala já. As meninas que trabalhavam comigo, a Cláudia e a Sandra, e entravam. E o Roberto ali, a mão assim, e dizendo, amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. E eu, com a minha pouca fé que eu tinha, assim, a minha pouca experiência de fé, pouco tempo de fé, e o pouco conhecimento da Bíblia. E eu estou contando isso para dizer para vocês que você não precisa ser um teólogo aprofundado na palavra de Deus para você orar com alguém. Eu estou só mostrando para você que o lugar onde você está, o lugar onde Deus te colocou, a porta que se abriu, o trabalho que você tem, seja um trabalho braçal, seja um trabalho na frente do computador, o tempo que você tiver, você pode utilizar para você servir a Deus. Mas isso é uma coisa que você faz servindo a Deus. Outra coisa é você ter uma intimidade com o próprio Deus. Porque Deus, Ele não quer somente que a gente sirva a Ele. Não. Você quer ver uma outra experiência? A experiência que eu tive na África. Eu fui na África, ficamos 15 dias, voltei de lá. E eu voltei e nós tivemos batalhas espirituais lá, assim, terríveis. Eu tive, particularmente, todo mundo teve, mas eu tive a minha própria experiência. A experiência que eu tive, ela foi muito mais profunda depois que eu cheguei do que quando eu estava lá. Porque quando eu estava lá, eu vi coisas assim que eu nunca pensei em ver na minha vida e tal, aqueles rituais e tudo aquilo acontecendo, mas coisas que é normal para eles lá, mas para mim não era. Mas mesmo assim, enquanto estava lá, a gente manteve firme na oração, sabe, na leitura da palavra, e nas atividades que a gente foi para fazer, e evangelizava, e dava treinamento, aquele trem todo. Mas quando nós chegamos aqui, eu não tinha vontade nenhuma de pegar a Bíblia. Fiquei sem vontade de ler a Bíblia. Eu chegava em casa, eu sabia que tinha que ler, olhava para a Bíblia, folheava, e lia, parece que a mente estava assim interrompida. Eu falei, cara do céu, eu não tenho condições, eu não leio, não sei ler, não sei o que está acontecendo. E eu ia para a oração, fechava o olho, eu ficava ali em silêncio e não via nada para falar com Deus. E um dia eu lembrei de um texto que eu li que falava sobre o padeiro faminto. E às vezes nós somos assim, o padeiro faminto, justamente por falta de intimidade com a essência. O que é o padeiro faminto? O padeiro, vocês sabem que ele levanta de madrugada, 4 horas da manhã o cara está de pé, 3h30 da manhã ele está de pé, porque 4 horas ele tem que começar a atividade dele dentro da padaria, da panificação, e ele trabalha, e aí passa o dia, então amanhece o dia. E esse padeiro específico, a história desse cara, é um cara que é o dono da padaria. Ele é o padeiro e é o proprietário. E aí então ele levanta de madrugada, 3h30 da manhã, 4 horas ele está na padaria, ele faz o pão, 7 horas da manhã, a padaria abre, ele fez tudo. E ele precisa vender o pão que ele estava produzindo de madrugada. Então, 7 horas da manhã, ele começa e vai, ele não consegue almoçar, porque está sozinho. Ele é o padeiro, ele é o vendedor e ele é o dono da loja. E aí ele fica então até o final do dia, 7, 8, 9 horas da noite, ele encerra ali as atividades dele, vendeu os pães todos, vendeu tudo ali, vendeu bem, foi um dia muito bom, vendeu tudo. Mas ele fecha a loja, ele tem que dar uma limpada na loja, ele lava a loja, ele organiza a loja e tal, a padaria, e vai embora para casa. Chega em casa, ele está com tanto sono, mas está moído, está com tanto sono, ele já olha no relógio e fala, daqui a pouco tem que levantar de novo. O que ele faz? Ou ele come ou ele dorme. E ele resolve dormir. Eu falei, eu vou dormir, porque daqui a pouco eu tenho que levantar. E ele dorme. 3h30 ele acorda. 4 horas na padaria. 7 horas abre a padaria. Vende o dia inteiro. E assim é todos os dias. E chega um dia que esse cara ele não aguenta mais nada. Porque ele é um padeiro que está mexendo com comida o tempo inteiro. Mas não teve tempo para comer, para se alimentar. E para usufruir daquilo que ele estava fazendo. E às vezes nós somos assim, a gente serve o tempo inteiro, falando de Deus, a gente dança, a gente louva, a gente vem para a igreja, e o cuidado que a gente tem que ter é de ficar falando do pão e nunca experimentar desse pão. E a Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Então cuidado para você não só oferecer o pão vivo, você oferece o pão vivo, você entrega o pão vivo, você fala do pão vivo, você conhece sobre o pão vivo, e você fala desse pão vivo, mas você nunca se alimenta desse pão vivo, se alimenta do pão vivo. Vida com Deus é você se alimentar do pão vivo, é você estar com intimidade com o pão vivo. Agora, só tem intimidade, primeira coisa que eu quero falar, só consegue vida com Deus quem quer vida com Deus. Só consegue se alimentar do pão vivo quem tem fome do pão vivo. Pior do que a fome é a falta de fome. É a falta de fome. Pior do que a fome é a falta de fome. Se você não tiver fome, você não vai no pão. Se você não tiver vontade, desejo, se você não tiver, sabe, essa ambição da alma de encontrar com Deus, a nossa experiência com Ele sempre será superficial, sempre será rasa. E tá bom. Quando você não está com fome, qualquer coisinha que você come ali tá legal, beleza. Comer só por, sabe, desencargo de consciência, só para eu não passar mal. Camila é mais ou menos desse jeito, Camila. Meu organismo, eu consigo ficar o dia inteiro sem comer. Chega no final do dia, talvez no máximo uma dor de cabeça se eu não tomar café preto. Se eu tomei o cafezinho, irmão, de manhã, de boa. A Camila ficou sem o café da manhã. Chegou na hora do almoço, ela, amor, faz o trem que eu estou morrendo. Está branca, os beiços assim, não tem sangue mais. Nossa, palavreado feio, né, gente? Desculpa aí, beiço, os lábios. Os lábios dela. E aí, a gente é assim. A gente só vai em Deus de forma profunda, numa relação intensa, quando de fato nós desejamos isso, quando a gente tem fome de Deus, quando a gente tem fome do pão, quando a gente tem fome desse relacionamento. Agora, fome é despertada por aquilo que a gente sabe do que Ele pode fazer. Então, estou usando um paralelo aqui, fazendo um paralelo para a gente entender como chegar nessa profundidade em Deus, queridos. Porque o que Deus tem para mim, para você, não é raso. Às vezes a gente vive o raso, porque é onde nós conseguimos chegar. A gente não se alimenta e não desfruta do pão inteiro, porque às vezes a gente só tem condições de comer ali o miolo, ou só a casquinha, ou só a metade. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente não conhece de forma profunda e intensa o próprio Cristo, porque a nossa vontade dele é rasa, é superficial. Não, está bom, eu já vou na igreja na quinta, vou no sábado, vou no domingo, tá bom, eu já levanto as minhas mãos no louvor, tá bom, beleza. E às vezes isso é o que o mundo prega. Lá com Moisés acontece exatamente isso. Moisés, quando Deus levanta ele para tirar o povo ali da escravidão, para levar para o deserto, e o deserto era um processo de Deus para depois chegar no lugar de promessa, Faraó faz as propostas para Moisés. E a proposta é: olha, vocês querem ir embora para poder adorar o seu Deus? Beleza, pode ir, vai vocês os homens, deixa as mulheres e as crianças. Olha só, deixa as mulheres e as crianças. E ele falou: não, negativo. Eu não vou, como é que eu vou? Eu vou ser minha mulher, minha esposa? Você é doido? Ele falou: não, então beleza, você quer ir adorar a Deus, seu Deus lá, fazer o culto de vocês? Vai, mas deixa então as crianças. Eles falaram: eu não vou deixar meus filhos para trás, vamos levar todo mundo. Faraó faz a última proposta, beleza, quer ir lá adorar o seu Deus no deserto, fazer um culto, bem, mas deixa os seus animais. E Moisés fala para ele: o que nós vamos entregar para esse Deus? O que nós vamos entregar para esse Deus? Então, às vezes, queridos, a gente vai, sabe? A gente dá um passo, a gente acha: não, tá bom aqui. Não, mas a gente pode ir mais. Já que eu me envolvi, eu vou envolver a minha esposa, eu vou envolver o meu filho, mas eu vou envolver o meu recurso, eu vou envolver o meu trabalho, eu vou envolver as minhas habilidades, eu vou envolver, sabe, a minha energia, eu vou envolver tudo que eu tenho. Gaste o seu tempo com Deus. Ei,
Gaste o seu tempo com... Gaste. E um dia eu ouvi alguém falando assim, mas a oração não é um gasto. A oração é um investimento. E eu não vou dizer que esse cara está errado. Porque às vezes a gente acaba, pode ser que alguém fala aqui depois, mas beleza. Mas deixa eu trazer um entendimento para você. Quando a gente investe, a ideia do investimento é o quê? É você ter um retorno, sim? É você ter uma multiplicação, você ter um retorno daquilo. Então, se eu investir tempo, estou investindo tempo. Teoricamente, eu teria que ter um retorno de tempo na minha vida. Então, eu vou investir tempo para depois ter mais volume de tempo, ter uma multiplicação de tempo. E alguém pode dizer assim, isso, mas quando você investe em tempo com Deus, você ganha a eternidade. Mas a eternidade que eu recebo em Deus não é reflexo daquilo que eu investi ou do que eu coloquei diante de Deus. Aliás, a eternidade eu não recebo por um esforço meu. A eternidade você recebe porque Cristo morreu por você, amém? Agora, porque Cristo morreu por você, você gasta o seu tempo para Ele. E o gasto é isso mesmo, queridos, você se desgastar na presença de Deus. Você se envolver. Às vezes você está com sono, e essa madrugada eu estava dando um testemunho para a galera ali na oração. Nós terminamos o relógio de oração às 18 horas e nós começamos uma oração coletiva. Das 18 às 18 foi uma oração individual. Cada um orou 1 hora na sua casa onde ele estava. Eu estava lá em Goiânia, numa formatura, saí de uma formatura, 1h30 da manhã, gastava 20 minutos para eu poder chegar no apartamento, no hotel que a gente estava. Cheguei no hotel, subi lá rapidão, faltava 5 minutos para as 2, era o horário que eu ia orar, das 2 às 3. E eu cheguei, já troquei de roupa, pus uma bermuda, liguei o ar-condicionado, sentei na cama, abri meu celular, deixa eu olhar os propósitos aqui, vou orar, vou começar a orar. E comecei a orar. E aí comecei a orar. E aí 2h15, 2h10, irmãos, e foi batendo aquele sono. E foi batendo aquele sono, eu confesso, a vontade era, eu falei assim, ninguém vai saber, eu vou deitar e vou orar. Eu vou deitar e vou dormir. Vou deitar e vou orar, vou deitar e vou dormir. E eu pensei, os jovens não vão saber. A galera ninguém vai saber. Mas Deus vai saber. E eu não estou fazendo pelos jovens. Estou fazendo com os jovens, por Deus. Eu preciso resistir. Aí eu dei meu jeito, levantei, joguei água na cara, andei, fiquei andando em círculos ali no apartamento e fiquei ali. Cumpri o horário, busquei a Deus, apresentei os propósitos. E aí o coração descansado. A hora que eu terminei, aí eu olhei, eu falei, não estou nem com sono mais. Aí eu deitei, ainda demorei uns 10 minutos para dormir. Mas Deus honra quando nós gastamos o nosso tempo, amém, jovens? Então, gaste o seu tempo com Ele, entrega, gaste agora. A entrega é só quando você tem fome. E o último ponto é, quando você tem sede. Sabe, eu até ouvi isso aí, eu li isso em algum livro, e depois vi alguém comentando, eu achei muito interessante, eu lembrei disso que eu li. Sabe quando Jesus fala que nós seremos o sal da terra? Quais são as propriedades do sal? Vamos pensar. Conservar, o que mais? Realçar o sabor, dar sede, maravilha, tá? E é isso mesmo, dar sede. E o sal é isso, queridos. O sal, ele desperta a sede. Ele desperta a minha sede, eu mesmo que sou sal, desperta a minha sede e desperta a sede do outro. Então eu quando Jesus fala, vocês são sal da terra, Ele está dizendo, vocês é aqueles que eu chamei para despertar a sede do povo. Precisam ter sede, porque eu sou a água viva. Então Jesus é o pão vivo, Jesus é a água. Repete, fala assim, Jesus é uma dinâmica para a gente despertar. Jesus é o pão vivo e Jesus é a água viva. Agora, para eu me alimentar do pão vivo, fala. Nossa, gente, que canseira. Eu estou ficando cansado aqui.
Para eu me alimentar do pão vivo, eu preciso ter fome. E para eu beber da água viva, eu tenho que ter sede. E quem dá sede é o sal. Pronto. Beleza. Agora eu falo. Sal. E o sal, você nunca vê alguém falando assim, comendo alguma coisa e dizendo assim, nossa, que delícia de sal. Nossa, mas esse sal, que sal que é esse? É o lebre? É o aginomoto? Nossa, que sal, nossa, quanto que foi esse sal? Ninguém fala isso. Todo mundo só fala, que picanha gostosa. Ou então, nossa, que salada mais bem temperada. Ou então, qualquer tipo de alimento, fala, nossa, que delícia. E ninguém nem percebe que tem sal ali. E você nem dá muito valor para o sal. Você nem sabe que tem sal ali. Mas quando é que você descobre que a comida está sem sal? Quando ela está sem sal e ela está sem sabor. Porque o sal realça o sabor. Ela dá sabor. Ela desperta a sede. Ela traz à tona aquilo, sabe, que nós desejamos. Então, se eu quero um relacionamento com Deus, primeiro eu preciso salgar também, queridos. Eu preciso desaparecer, eu preciso estar num ponto aonde eu, como sal, eu desapareço e ressalto somente aquele que é principal nessa relação, que é Deus. Ele é a água viva, Ele é o pão vivo, amém? Quando você ingere então muito sal, você come aquela picanha depois, ou qualquer alimento, você quer beber alguma coisa, eu preciso beber um refrigerante, eu preciso beber água, e eu, como só gosto de beber água, eu bebo água e bebo muita água. Agora imagina, queridos, que o nosso relacionamento, ele também depende, ele está totalmente ligado de quando nós temos a intenção de levar esse relacionamento para outra pessoa. Quando eu privo o meu relacionamento de Deus com outros, o meu relacionamento com Deus, ele se torna fraco. Sabe quando que o seu relacionamento com a pessoa que você ama, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua mulher, ele vai ser um relacionamento totalmente fraco? O dia que você privar essa pessoa de se relacionar, de ter amizade, de conversar com outras pessoas. Quando a sua relação, ela for aquela relação onde você quer ter o domínio de tudo. Você perde a intimidade com essa pessoa. Você se afasta dessa pessoa, mesmo estando junto, mesmo morando na mesma casa, mesmo, sabe, fazendo todas as coisas, mesmo estando muitos anos juntos. E às vezes isso acontece entre a gente e Deus. Porque eu não quero levar minha relação com Deus para outros. Acaba que a minha relação com Ele se enfraquece. Então, duas coisas. Primeiro, você precisa, não pode ser um padeiro faminto. Você precisa ter fome desse Deus. Você precisa se lançar nesse Deus. Precisamos nos desgastar com esse Deus. E segundo, nós precisamos ser sal da terra. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos despertar a sede em Deus. A sede de Deus em outras pessoas também. Fortalecer o relacionamento de Deus com os outros. Que é de fato o que Abraão fez aqui. Abraão, ele tinha fome de Deus e ele entregou tudo a Deus. Abraão, ele tinha sede de Deus e ele disse para Isaac: Deus proverá para ti um cordeiro, a sua salvação. A partir desse dia, não só a vida de Abraão foi transformada, a vida de Isaac completamente transformada. Por quê? Porque ele viu que o Deus de Abraão é um Deus verdadeiro. Amém? Amém, jovens? O que nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo? Eu preciso ter fome desse Deus. Eu preciso desejar esse Deus. Eu preciso querer esse Deus. Eu preciso me aprofundar, me lançar nesse Deus. E eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar nesta noite, eu quero orar por você, mas eu quero que você também ore. E essa oração é para aquele que, ou para aquele que tem essa fome de Deus. E que quer cada vez mais se aprofundar nele, ou para aquele que não tem, eu ainda não tenho essa fome. Eu tenho vivido essa vida superficial.
essa relação um pouco rasa com o Senhor, mas eu quero algo mais profundo em Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quero que você fique de pé no seu lugar. Ok. Então, como parte de entrega, já que você ficou de pé, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Você entrega. Você dá um passo, depois você dá outro. Você dá um passo, depois você dá outro. Sabe, jovens, às vezes a gente tem muita timidez com as coisas de Deus. Às vezes a gente fica muito envergonhado, sabe, de vir, de levantar, de bater palma, de cantar, de pular. E vem uma galera aqui na frente, pulou e foi maravilhoso. E eu sei que isso foi uma expressão verdadeira de uma adoração que queima o coração desses jovens. São jovens que estão buscando mais de Deus. Eu sei que tem jovens que ficaram ali também, que querem buscar mais de Deus, também querem conhecer esse Deus, mas que às vezes está interrompido por uma timidez. Mas aqui na presença do Senhor, aqui na casa de Deus, a gente tem liberdade. Aqui ninguém vai julgar. Aqui você pode ajoelhar, você pode chorar, você pode gritar, você pode dar uma glória a Deus, você pode gritar um uhul. Sim, Senhor, é isso mesmo. Você pode expressar da forma como você acha que você entende que Deus vai te entender. Você só precisa ter liberdade. Então eu vou orar com você, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu até vou descer. A galera do louvor vai pensar numa canção aí. E hoje nós vamos ser assim, não vamos ser convencionais não. A gente vai sair, vai quebrar o protocolo aqui hoje. Deus está levantando, queridos, aqui, pessoas para ser diferentes na sua relação com Deus. Talvez não é aquela pregação aonde, sabe, a gente se sinta uau e tal, não, mas é uma pregação bem direcionada que fala sobre o desejo de buscar esse Deus. E aqui esse ambiente é um ambiente de cura. Aqui nós temos aqui um ambiente de cura, eu sinto aqui um ambiente de cura. E Deus começou a curar pessoas lá na oração, antes da gente começar esse culto. Tem pessoas que já foram quebrantadas, pessoas que já foram curadas lá. Sabe que Deus já começou uma obra grandiosa ali dentro. E Deus está trazendo para cá, para esse ambiente aqui, para esse lugar. Só que tem uma coisa, você precisa crer, precisa acreditar. E eu não vou pregar tudo de novo, falando sobre o que é crer. Só vou falar uma coisa: crer é se entregar. Então, se você quer, se entrega. Se entrega, fala com esse Deus. Pode vir mais à frente aqui, mais um pouquinho, dá mais um passo. O pessoal do fundo chegar aqui também. Dá mais um passo, vem para cá, deixa eu orar com vocês aqui. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vem, Espírito Santo, e move neste lugar. Vem, Espírito Santo, e se move neste lugar. Ah, Senhor, aqui é um lugar onde nós queremos ter uma primeira experiência com o Senhor, ó Pai. Vai, Senhor. Ah, Espírito Santo, quebra, Senhor, toda resistência. Quebra, Senhor, toda resistência. E eu sacrifício sou. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Paz, Deus. Paz, Senhor. É hoje. Ah, é hoje.